Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar sobre mais um probleminha, de desafio técnico, que no geral pode ser que caia em algum desafio técnico, mas são os probleminhas que usam na estrutura de dados que eu achei interessante de trazer, porque eles são comuns, mas também são bem interessantes de ver. Esse problema de hoje é o problema dos anagramas. Já temos outro exercício na playlist, eu acredito que já tenha saído, o exercício dos palíndromos, que também é essa questão de acaba mexendo com a questão das palavras. Mas continuando, o que seria um anagrama? O anagrama são quando você reorganiza os caracteres a partir de um outro caractere, seria mais ou menos isso. São palavras que são formadas pelos mesmos caracteres, só que organizadas de outra forma. Um exemplo aqui tem os dois exemplos que estão em inglês, que seria o restful and fluster, que a gente vê que no caso aqui seria, voltaria a verdadeiro, no caso aqui tem cats e talks, seria falso, porque a gente não consegue reorganizar a palavra cats para ter a palavra talks. Outros exemplos, tem aqui amor e Roma, estudo e duetos, fado e dofa, só para mostrar que não necessariamente tem a ver, que tem que ser palavras exatas, assim, Iracema e América. Se a gente for olhar, tem várias maneiras que a gente pode resolver esse problema, Uma das maneiras que vem assim logo na cabeça é pegar cada uma das palavras, desses strings, reorganizar elas, no caso, botá-las em ordem alfabética, e se elas forem a mesma, ordenar, no caso, e se for a mesma, então é um anagrama. Isso é um jeito que funciona para resolver, mas acaba que se a gente for olhar a complexidade dela, a complexidade de tempo vai acabar sendo n log de n, Isso a gente assumindo que o algoritmo de ordenação que vai ser usado é o mais eficiente, E o mais eficiente é esse, o n log de n. E isso para tempo. E o espaço seria o O de 1 ali, que é constante se a gente estiver usando a própria a organização ali em place, Mas, enfim, tem uma outra maneira que é usando algo específico dos anagramas que acaba que nos dá uma solução mais eficiente. Por exemplo, quando a gente olha os anagramas, o que acontece é que cada palavra dessas, ou cada uma string dessas, elas têm a mesma frequência de caracteres. Por exemplo, na palavra amor, a gente só tem um A, um M, um O e um R. E isso é a mesma coisa no Roma. Então a gente vai usar isso para resolver o problema. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente vai construir um mapa, onde que a gente vai passar pela primeira string, guardando a frequência dos caracteres. Depois a gente vai ir para o segundo, a gente vai ver se isso também acontece com a segunda string. E se acontecer, então quer dizer que são anagramas. Se não, a gente não, a gente sabe que não é um anagrama. Para a gente não precisar de criar dois mapas, a gente pode primeiro criar um mapa com a primeira string e a gente pode subtrair a frequência delas, O que a gente na segunda, a gente depois vai para a segunda, subtrai a frequência desse mapa, e o esperado é que esse mapa tenha todos os elementos com frequência zero, já que vai ter um match ali, dos dois. E então vai ser isso, Então vamos colocar agora a mão, a obra. Então tá. A gente vou criar aqui um word map que, assim, eu falei mapa, E um mapa em JavaScript vai ser um próprio objeto mesmo, Então a gente só vai realmente agora codar exatamente o que a gente acabou de conversar. Então a gente vai passar pela primeira string e a gente vai verificar, se, por exemplo, o S não tiver, no word map, a gente pega e coloca a frequência como 0 e atualiza depois a frequência, mais um. Agora, depois, então, a gente vai fazer a mesma coisa para o segundo, para a segunda string. Só que agora a gente vai verificar se
está no mapa, né? E caso esteja no mapa, a gente subtrai da frequência. Caso não esteja no mapa, a gente já até sabe que... Opa! Se não estiver no mapa, a gente já sabe que não é um anagrama, então aqui a gente já pode retornar como falso. Aí por último, né, é aquela questão, né, a gente vai rodar agora no próprio mapa, né, e se a frequência, né, que tiver no mapa lá for diferente de 0, então a gente já sabe que não é um anagrama, porque para ter o match certinho, a gente precisa de, né, a gente espera que tenha um mapa com as frequências dos elementos igual a 0. E é isso. Se a gente passar por isso tudo e né, a gente tiver, né, no caso, se passar por isso tudo, significa que a gente tem um mapa onde que tem os dois inputs, né, tem a mesma frequência dos mesmos elementos. E isso é realmente, né, então é possível a gente reorganizar eles, né, então são anagramas. Então a gente retorna true. Aí aqui é isso, né, se mostrando a questão do código, né, espero que tenha ficado claro. Agora eu vou mostrar rodando, mas antes de eu mostrar rodando, eu quero mostrar qual então seria a análise de complexidade, né, que também é uma parte bem interessante para você saber que o seu código, né, quão eficiente, né, ele é. Na questão do espaço, a gente já pode botar que é um O de N, por quê? Porque a gente está usando esse mapa sempre com a frequência do primeiro input, né? Então, assim, se a gente pensar que o tamanho, né, desse é N, vou botar N minúsculo, e desse daqui, né, da segunda, é M, então a gente já vai falar que o espaço é O de N, né? Isso. E o tempo vai ser o máximo de M e N, né? Porque a gente nunca sabe, né, qual é o tamanho, né, qual é o maior, mas porque o que vai ser aqui, né? A gente vai rodar aqui N, né? Esse primeiro loop a gente está fazendo N operações, no segundo loop a gente faz M operações, e no terceiro a gente faz mais N operações, né? Então, no caso, né, a gente olharia aqui, seria... né, os for seriam N mais M mais N, né? Mas se a gente for ver aqui, né, a gente seria, né, um M mais N, né? Que acaba que, né, se a gente for simplificar tudo, né, ficaria N mais M. Só que a gente sabe, né, que tem essa questão lá da regra, né, onde que as constantes saem, né, a questão da soma também, né, sai, só que sempre fica o dominante, né, quando a gente está falando do análise de complexidade, né, então por isso que eu coloco aqui o máximo, né, tipo, o máximo dos dois seria realmente qual seria a análise, né, de tempo, né, seria o número de operações, então seria isso daqui. Então agora mostrando na prática, né, agora o que acontece, deixa eu mostrar aqui. Então é isso, é o esperado, né? A gente bota, né? Amor é um anagrama de Roma. Deixa eu agora mudar aqui as palavras, né? Para, por exemplo, esse daqui, exemplo, cats, né? E Roma, por exemplo, a gente espera que não, porque né, é isso, né? Não é um anagrama, né? Porque a gente não tem como pegar nenhum e o outro e transformar, né? A gente não tem como reorganizar, né? E ter a outra palavra. Então, isso significa que não é um anagrama. Enfim, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E segue, né, a playlist, que vai ter outros exercícios que estão por vir. E espero que goste. Até mais!